Um em cada 2 brasileiros está acima do peso. O número de obesos no país chega a 15%. Um problema sério de saúde pública que envolve fatores culturais e de comportamento. O Repórter Senado de hoje foi buscar as causas da obesidade. Vai contar histórias de sucesso e de quem ainda sofre com preconceito por estar fora do padrão de beleza e de saúde. Acompanhamos uma cirurgia de redução de estômago, um dos tratamentos mais radicais que vem salvando vidas. Neste primeiro bloco, a repórter Mariana Abreu nos conta como as formas e os hábitos alimentares dos brasileiros mudaram muito nas últimas décadas. Como arroz e feijão é feita de grão em grão, nossa felicidade. Meus pais criaram a gente assim, não podia deixar de comer, porque tinha que comer e era de tudo, sabe, de tudo, nada era proibido, tá? Massa, doce, bolinho, fritura, comer era sinal de saúde. Aí meu pai me pagava para comer, minha mãe dava a comida da gente e meu pai me dava um dinheirinho para poder comer a mais junto com ele na baciona e eu comia, né? Era muito difícil, qualquer coisa para mim caminhar, até conversar. Numa população que 30, 40 anos atrás viveu um outro momento em termos de padrão de consumo alimentar. Imagina se nada for feito, a gente está lidando com uma bomba. Arroz, feijão, salada, carne. Durante décadas, a mistura reinou absoluta nas mesas de todo o país. Mas o prato que tem a cara, o gosto e o cheiro do Brasil está perdendo espaço. Quando eu falo de arroz e feijão, que é essa combinação, é importante essa combinação de aminoácidos, porque a gente precisa disso, que é proteína, né? Forma proteína, para a formação de músculo, de pele da gente, tudo isso é importante. Então a gente se preocupa com essa combinação, porque nem todo mundo consegue comer uma proteína de alto valor biológico, que a gente diz que são as carnes e o ovo. Então essa duplinha, o brasileiro não deve deixar de comer, que é a nossa base do dia a dia. Afinal, onde foram parar o arroz e o feijão? Na década de 70, o brasileiro consumia pouco mais de 30 quilos de arroz por ano. Em 2009, essa quantidade caiu para 12 quilos. O feijão teve destino parecido. O consumo anual, que era de quase 15 quilos, baixou pela metade. O brasileiro passou a comer alimentos que trazem prejuízos à saúde quando consumidos em excesso. Entre os vilões estão o açúcar, a gordura e o sódio, que não se resume ao sal de cozinha e pode ser encontrado nas comidas processadas. A participação desses alimentos processados na dieta hoje é muito intensa. Isso ocorre muito fruto de um processo de urbanização, fruto de um processo de maior publicidade desses alimentos, de redução do preço desses alimentos, de tal forma que hoje é mais fácil uma parcela da população incorporar alimentos processados, que reduziram bastante o preço, porque são alimentos que utilizam na sua base muita gordura, muito açúcar, e que isso leva a um barateamento do preço do produto e não necessariamente uma melhora da qualidade desse produto. É um crime eles colocarem brinquedos associados à venda de hambúrguer, cheeseburger ou milkshake. Ela vai em busca do brinquedo supostamente de graça, mas ela acaba levando ali uma quantidade enorme de sódio, uma quantidade enorme de gordura, de colesterol, um monte de coisa, um monte de química, e ela é punida por esse efeito colateral. Não temos que discutir isso. Acho que é uma coisa importantíssima para a gente tratar no Congresso Nacional. A rotina das famílias brasileiras também mudou. Hoje, come-se cada vez mais fora de casa. Então aumenta o consumo de fast food, de sanduíches, de alimentos que têm um valor nutricional muito baixo, né, e um valor calórico extremamente elevado. As pessoas têm uma relação de que self-service é comida caseira, é a extensão da minha casa. E não é, né? Porque muitas vezes se usa muito mais óleo para preparar, ou às vezes até banha, bacon, linguiças, né? E sal, que a gente tem que pensar nisso hoje, no saudável não ser só pouca gordura e pouca caloria, mas também excesso de sal na comida, e sucos extremamente adocicados, né? Não só os refrigerantes como vilões. Então, assim, pensar que eu tenho que escolher muito bem esse self-service,
né? Onde eu vou comer todos os dias? E acabam preferindo e buscando as coisas mais fáceis e rápidas, que são em detrimento do que é mais nutritivo, do que é mais saudável. Quando a gente está falando em saúde pública, o que se observa é, se você reduzir o consumo de um alimento que tem uma densidade nutricional muito adequada e substituiu esse alimento por um outro que tem uma densidade de energia muito elevada, então esse é um hábito ruim que foi incorporado. Arroz, feijão, salada, carne magra. Um prato balanceado com vitaminas e minerais necessários ao bom funcionamento do corpo. Já este, que tem caído nas graças dos brasileiros, é condenado pelos nutricionistas. Carne com gordura aparente, farofa de manteiga, maionese de batatas. Muitas calorias, poucos nutrientes. Apesar de gostoso para o paladar, ruim para o corpo. Mudanças que têm impacto direto no físico do brasileiro. É uma coisa que me chateia muito é quando me chamavam de chupeta de baleia. É chato. O que a gente mais ouvia era, lá vem o jarrão, o bolão, isso era normal, montanha e todas as formas de apelido. A gente tinha que engolir aquilo a seco, porque se você fosse brigar, você tem que brigar com o colégio inteiro. Segundo Sérgio Riso, professor de desenho, o padrão atual de beleza do brasileiro nasceu na Grécia. O grego estabeleceu um ideal de corpo. O grego estabeleceu uma estética do corpo que vai sendo repetida, vai sendo referenciada através do tempo. Os romanos, com toda a sua praticidade, inclusive cultural, absorveram esse tipo de conhecimento. Esse corpo grego é o corpo idealizado porque é o reflexo do corpo divino. É um corpo em flecha, é um corpo orgulhoso, é um corpo atlético, belo. Em alguns momentos da história, como na Idade Média, o corpo obeso significava riqueza, bem-estar. Conotação positiva que também está presente nos quadros de Rubens, expoente do Barroco. O corpo feminino de Rubens são mulheres mais cheias, são mulheres plenas de sensualidade, são mulheres que não se envergonham, ao contrário, se orgulham da sua condição de curvas, dos seus excessos carnais. São mulheres que exibem seus corpos para receber as luzes e se orgulham disso. Mas hoje esse corpo cheio é visto bem diferente. As pessoas não se conformam muito com isso. Elas acham que a gente tem que estar sempre fazendo dieta, sempre procurando atingir esse padrão de beleza que foi determinado por alguém que eu não sei quem. O gordo sai à noite, a moça nunca é tirada para dançar. Alguém chama para dançar no final, quando todas as magrinhas já foram embora. A nossa sociedade cobra essa magreza, né? Antigamente aceitava-se, né? Era bonito a mulher que tinha uma barriguinha, que era mais rechonchuda. E hoje o padrão de beleza na nossa cultura modificou bastante, né? O que é bonito é Gisele Bündchen, que é magrinha, alta. Né? Fugindo desse padrão, você já está feia, você já está não adequada para o padrão de beleza nosso. Então, com certeza, a mídia, ela impõe muito isso, né? E a gente até brinca, né? A gente tem que abolir o Photoshop. Porque, inclusive, o que mostram na revista, a gente sabe que não é aquilo. Imperfeições existem, né? Mas a pessoa com a autoestima já abaixada por conta do excesso de peso, discriminação na sociedade, ela acredita naquela possibilidade, né? Que é mostrada ali na revista, aquela perfeição. O meu sonho é ser magro, poder entrar numa loja, comprar uma roupa adequada, você não precisar ficar experimentando as roupas mais cruéis que tem. Então você põe a roupa, tá bonito, sabe? Você entra dentro do avião, você não precisa ficar apertando a pessoa do lado, você entra dentro de um carro. Porque o gordo, quando está num carro, ele vai na frente, porque os magrinhos vão atrás apertado. O gordo não cabe atrás, ele vai ter que ir na frente. Isso é uma vantagem de ser gordo. Você já viajou do lado de alguém, dentro de um ônibus, um gordinho? A pessoa vai assim, ela vai torta. É terrível. Então, você sendo magro, você evolui para a vida. Como é possível chegar a pesar 190 quilos? Uma combinação de fatores leva à obesidade. E a forma de atacar o problema também exige um tratamento multidisciplinar.
pressa, comida calórica, herança genética, desequilíbrio hormonal, sedentarismo. Afinal, quem é o culpado pelos quilinhos a mais? Eu fui no rodízio de pizza no ano passado, eu comi 27 pedaços de pizza. Não me pergunte que sabor que tinha, que até hoje não sei dizer. Parecia monstro, que eu comia rápido, e comia uma coisa atrás da outra e já estava pensando na outra comida da outra hora e agora a gente tem prazer. Todo mundo parece saber o que é obesidade. Um desequilíbrio na massa gorda com a massa magra. A gente poderia falar assim, um excesso de massa gorda perdendo massa muscular, que seria a massa magra. A obesidade, a pessoa está muito acima do seu peso, né, ideal, uns 20 quilos a mais. Mas o que será que faz os ponteiros da balança subirem tanto? A mudança no perfil do trabalho rural para o trabalho urbano, né? O tempo de deslocamento, trabalho, casa, o tipo de acesso ao alimento, o alimento a que ele tem acesso, a industrialização dos alimentos. Então, a gente não consegue identificar um único fator. A obesidade, ela é o resultado de um componente genético associado a fatores do ambiente. Na minoria dos casos, existem disfunções hormonais causando o ganho de peso. Na pré-história, a gente não sabia que horas a gente ia comer novamente. Então existe uma tendência do seu organismo a acumular tudo que pode no seu organismo como gordura. Os efeitos do componente genético no ganho de peso causaram polêmica quando o jogador Ronaldo se queixou de que o hipotireoidismo o impedia de voltar à forma. Quando você tem deficiência desse hormônio, que é o hipotireoidismo, você tem uma atividade diminuída do metabolismo do organismo. Isso faz com que o organismo passe a armazenar gordura ao invés de perder gordura. No entanto, quando se faz o diagnóstico do hipotireoidismo e se estabelece o tratamento, a disfunção hormonal é corrigida. Ou seja, a obesidade está íntima e diretamente ligada a uma dupla de peso, alimentação inadequada e sedentarismo. Você é o que você come mesmo, com certeza. Se você faz uma alimentação saudável, você vai ser uma pessoa magra, saudável, feliz, com certeza. Agora, se você faz uma alimentação errada, é claro que você vai ter peso, sobrepeso ou até chegar a uma obesidade, né? Cada vez a gente faz menos esforço. Antigamente a gente precisava levantar um vidro de um carro, tinha que mexer uma manivela. Para mudar o canal do televisor a gente tinha que levantar e mexer lá, e hoje não, é controle remoto, botãozinho. Então tudo isso é menos gasto no seu dia a dia. Não dá para desvincular a atividade física da alimentação como uma estratégia de promoção de vida saudável ou como um grande potencializador do aumento da obesidade. Graças a essa má combinação, Wilma chegou aos 190 quilos. Porque nós gordos, nós nada. Os gordos pensam que se ficar sem comer, morre. Então isso na minha cabeça, que se eu não comesse o tanto que eu comi, eu ia morrer. Eu ia passar fome, eu ia morrer. Onde é que morre, mulher? Morre nada. Maria Cláudia passou 21 anos acima do peso. Só depois de emagrecer foi que se deu conta do quanto comia. Eu aprendi a degustar comida. Eles ensinam a gente a degustar, porque antes ia 5 minutos... Você não sabia o gosto que você estava comendo. Mas nem todo peso extra é considerado obesidade. O IMC, Índice de Massa Corporal, estabelece as diferenças. Para saber qual a sua condição, o primeiro passo é subir na balança. Aí basta dividir o peso obtido pela sua altura ao quadrado e torcer por um bom resultado. Se o valor for até 25, o peso é normal. Entre 25 e 30, há sobrepeso. Entre 30 e 35, obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2. Mais do que 40, obesidade grau 3, também conhecida como severa ou mórbida. O brasileiro, ele tem aí um ganho de peso ano a ano que pode chegar a quase 1 quilo, né? Então, se a gente evitar que o indivíduo, aos 20 anos de idade, entre os 20 e os 30 anos de idade, ele ganha 10 quilos, isso é muito importante na perspectiva a médio e longo prazo da saúde pública brasileira, né?
elas se incomodam com o ganho de peso e, ao procurarem o endocrinologista, elas estão muitas vezes em busca de uma causa orgânica que justifique aquele ganho de peso. E isso até costuma provocar uma certa frustração, porque na maioria das vezes essa causa não existe. Hoje o Brasil trava uma luta de opostos. Enquanto enfrenta a obesidade, ainda combate a fome. Você pode encontrar numa mesma casa uma criança que é subnutrida e, por outro lado, a mãe dessa criança, ela pode ser obesa. Essas coisas têm gerado uma série de problemas e doenças crônicas que, se não forem revertidas rápido, nós caminhamos aí para ser um dos países com maior problemas associados à obesidade e doenças, problemas nutricionais. A sociedade, o poder público, precisa garantir condições de segurança, de espaço público, de urbanização, num conceito de cidades saudáveis que favoreça que as pessoas adotem a prática saudável. Eu acho que a mudança de atitude é o mais importante, porque perder peso, você precisa primeiro ter isso na sua cabeça. Veja a seguir por que os especialistas consideram o problema da obesidade no Brasil uma bomba relógio. Os preparativos e os resultados da cirurgia de redução de estômago. Em instantes.